Pessoal, na aula de hoje a gente vai estar aprendendo a como recuperar uma placa que ela não liga, não dá sinal de jeito nenhum, certo? A gente tenta ligar ela na fonte e não sobe nenhuma corrente quando a gente aperta no botão Power, certo? O botão Power desse aparelho aqui são esses dois contatos aqui. O botão dele é um flatzinho que encosta aqui, certo? Nesses dois contatos. Mas a gente pode estar ligando esse aparelho aqui também, só encostando aqui ou com qualquer coisa metálica neles dois. Espera 3 segundos que ele liga também normal, tá certo? Então, como que a gente vai solucionar esse problema de placa em curto quando ela não liga de forma alguma, não dá sinal nenhum, certo? Então, normalmente, a gente vai verificar na fonte de alimentação, certo? Que quando a gente conecta esse aparelho aqui na fonte, a gente conectou aqui, ó, positivo, no positivo, negativo, no negativo. Quando a gente conecta na fonte, normalmente fica uma corrente zerada, baixa, média ou alta, e o aparelho não liga. Significa que está em curto. O aparelho não liga de jeito nenhum. Eu vou estar ligando a fonte aqui para a gente poder observar isso com mais calma, tá certo? Vou estar ligando a fonte aqui. Vamos lá. Vou colocar esses outros cabos aqui, tá? E a gente vai observar aqui, ok? Na fonte, certo? Com o cabo conectado aqui, ó. Com o cabo conectado, se você observar aqui, se você observar aqui na fonte, lá em 3.7 volts, conectei e ali continua zerado. Apertei no power e ali continua zerado. Se aqui continuar zerado no display de baixo, uma corrente baixa, média ou alta, e não ligar o aparelho, significa que a placa está em curto, ok? Então, para a gente poder retirar esse curto, primeiramente a gente vai ter que recorrer a alguns procedimentos, tá certo? A gente vai ter que fazer alguns procedimentos, que são eles. Verificar botão power, tá certo? A gente vai verificar o botão power. Que o botão power, ele é responsável é, pela maioria dos curtos em placa, tá certo? A gente vai estar fazendo o reparo dele do botão power. Se for, por exemplo, um botão power de Moto G2, por exemplo, tem uma placa aqui de Moto G2, certo? O botão power dele é um botão que se desmonta, tá certo? É um botão que se desmonta. É um botão idêntico a esse aqui, por exemplo. Ele se desmonta. Então, se ele se desmonta, tá certo? A gente pode estar fazendo a limpeza dentro dele, porque quando ele está sujo por dentro, o que que acontece? Se transforma essa sujeira num curto, né? E aí o aparelho não liga de forma alguma, ok? A gente não precisa nem de soldar ele aqui. A gente só precisa desmontar essa estrutura aqui, ó, metálica aqui da parte de cima, certo? Então a gente desmonta e limpa por dentro. Consequentemente, se o problema foi só essa sujeira, ele vai voltar a ligar e funcionar normal o aparelho. Muitas vezes você pega um aparelho que até não é que ele esteja em curto, mas ele fica ligando e desligando sozinho. Normalmente é o botão power, certo? Então a gente pode, se ele for desse tipo de botão que abre, né, que desmonta, a gente pode abrir e fazer a limpeza. Se ele for um botão assim, que é soldado direto na placa, a gente pode estar fazendo só a ressoldagem ou a troca do botão, tá certo? Que esse tipo de botão ele não presta para abrir não, ok? Então a gente tem que focar, quando o celular não liga, no botão power. É o primeiro passo que a gente vai verificar. Além de outras coisas que a gente faz um visual total da placa, né? Verificar se tem algum componente quebrado, fora do lugar, oxidado, entendeu? Para em seguida a gente já ir direto para o power, sem essa de perder tempo. A gente vai direto para o power. Lembrando que se não for problema no power, tá certo? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai ter que colocar lá no YouTube ou no Google Chrome, por exemplo, a gente vai colocar lá aparelho modelo tal, digamos que seja esse aqui, que esse aqui é o Granduz 2. Aí a gente vai colocar lá aparelho Granduz 2 em curto ou não liga. Vai ter lá no YouTube uma porrada de gente com os mesmos problemas e com os problemas solucionados. Vai dizer onde estava o problema, porque cada aparelho tem seus defeitos particulares. Então, normalmente tem defeitos específicos em alguns aparelhos que você pesquisando,
é muito mais vantagem do que estar lendo manual elétrico, porque você já vai pegar um atalho, já vai direto para o problema e vai solucionar com mais rapidez. Porque no caso de você recuperar uma placa para fazer a leitura de um manual elétrico, você vai ter que seguir a linha desse componente aqui, ó. A linha desse componente aqui. Por exemplo, daqui para baixo, certo? Daqui para baixo é apenas a entrada de energia do, do carregador para a placa, que a placa em si é isso aqui, tá certo? A placa em si é isso aqui, ok? Então a gente vai contar a partir desse componente aqui. Então a gente vai verificar, olhando para o manual elétrico, a gente vai verificar se esses três pontos aqui está chegando energia por toda a placa, tá certo? Mas para isso a gente precisa ler o manual elétrico, para saber fazer o teste em continuidade, para saber se cada pino desse está chegando energia por toda a placa, tá certo? E onde não estiver chegando energia, significa que aquele componente ali que não está deixando passar a corrente, ele está em curto, certo? Para o caso de ser um capacitor, ele vai estar em curto. Para o caso de ser um indutor, como uma bobina ou um resistor, certo? Eles não entram em curto, eles abrem a sua resistência, tá certo? Então, é bom vocês entenderem isso, que bobina e resistor não entram em curto. Eles abrem sua resistência, é diferente. Já o capacitor, eles queimam realmente, certo? Queimam realmente. Então, quando você faz o teste de continuidade, eu estou aqui, por exemplo, eu vou botar aqui no multímetro na escala de continuidade. Então, eu vou tocar aqui, ó. Eu vou tocar aqui nesse primeiro ponto. E eu vou lá lá no manual elétrico, vai ter a trilha daqui, ó, desse ponto que eu tô tocando, até onde termina, passando por toda a placa. Então eu vou ter que fazer uma checagem de tudo isso. Eu vou tocar aqui com essa ponta e vou tocar, ó, em toda a sua linha, em todos os componentes que faz a sua linha, que faz a linha desse conector aqui, desse contato aqui. Então, toda a linha que faz o contato daqui onde eu estou tocando, eu vou ter que estar testando. Se porventura eu tocar aqui, nesse componente, um exemplo, toco aqui, aí deu continuidade. Aí depois eu, ainda tocando aqui, toco um pouquinho mais à frente e não der continuidade, significa que tem algum componente aqui que está impedindo a passagem de corrente pelo resto da linha, entendeu? Então, significa que aquele componente está ou em curto ou aberto, certo? Não pode acontecer isso. Então, a gente pode estar removendo aquele componente, trocando, que certamente a gente vai solucionar o problema, tá certo? É importante frisar que o ideal mesmo, para não estar perdendo tempo com leitura de manual elétrico, o ideal mesmo é que a gente possa procurar vídeos no YouTube, na internet, que facilite a vida da gente, porque o cliente, quando ele chega, ele quer o serviço para ontem, ele não quer perder tempo, entendeu? Então você tem que ser ágil, certo? Então, cada aparelho tem seus principais defeitos, então é importante que você pesquise sobre os principais defeitos dessa placa, como por exemplo, que é o Granduz 2. Então eu vou pesquisar aqui quais são os principais defeitos dele, que ele apresenta sempre, que são falhas da engenharia mesmo dele, tá certo? Então, como solucionar tal defeito? Vai ter um monte de gente lá postando como solucionar o defeito de acordo, você tem que descrever o defeito que ele tá. Se ele tiver problema no setor de Wi-Fi, por exemplo, o fato de o celular, lembrando, tá? O fato de o celular não ligar, ele está em curto. O fato de o setor de Wi-Fi ou de Bluetooth também não funcionar, ele também está em curto, tá? Só que é um curto específico, ok? Então, se eu quero solucionar o problema aqui de um curto no setor de Wi-Fi, aqui, por exemplo, um setor de Wi-Fi. Então, o que é que eu faço? Eu vou lá, ó, pesquiso lá na internet, aparelho, modelo tal, curto no setor de Wi-Fi. Vai ter uma porrada de gente lá ensinando como fazer a recuperação desse circuito, tá certo? Mas no mais, como você já vai saber os procedimentos primários de recuperação, o que é feito? Você vai testar, por exemplo, se aqui está com defeito nesse circuito aqui, e você não sabe onde é o circuito de Wi-Fi, e o circuito do Wi-Fi é esse aqui, um exemplo, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pesquisar lá, ó, na internet. Setor Wi-Fi, aparelho modelo tal. Na internet, você vai botar lá no Google
em imagem. Vai aparecer esquemas elétricos indicando em imagem lá que é esse circuito aqui o setor de Wi-Fi ou Bluetooth. Que geralmente o setor de Wi-Fi e Bluetooth é o mesmo circuito, entendeu? Então o que é que acontece? É, eu identificando que o circuito é esse aqui, eu vou fazer os testes básicos, que é uma visualização detalhada no microscópio ou estereoscópio, e vou fazer o teste desses componentes aqui em volta, tá certo? Vou fazer o teste deles. Feito os testes, está tudo ok, não está funcionando ainda, eu faço uma ressoldagem. Eu posso remover ele ou não, ou só ressoldar, tá certo? Caso não funcione, aí a gente vai ter que trocar esse CI mesmo, que tem que ser de uma placa de mesma marca e mesmo modelo, tá? Lembrando, tem que ser mesma marca e mesmo modelo, tá certo? Então, quando você for recuperar uma placa de um aparelho que não está ligando de forma alguma, é importante, gente, pesquisa sobre o aparelho. Pesquisa sobre os principais defeitos desse aparelho, para facilitar o teu conhecimento por onde você deve começar, porque cada aparelho tem defeitos diferentes. Então, para você não ficar aí perdido, entendeu? É importante você pesquisar, tá certo? Até porque tem aparelhos que você é, só de visualizar, não precisa nem ler manual elétrico, nem pesquisar, nem nada. Só de você visualizar, vir um componente oxidado ou fora do lugar, trincado, só de você visualizar isso aí, você já praticamente solucionou o problema, tá certo? Não precisa você estar perdendo tempo, ok? Então, é importante você fazer essa pré-análise visual para que você possa ganhar tempo nisso aí, tá certo? Mais para frente eu vou estar falando sobre como você encontrar os principais circuitos na placa, tá certo? Então, é uma forma de ajudar bastante vocês aí para identificar os circuitos, tá certo? Bem bacana. Valeu pela aula, pessoal, e até a próxima.